Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os irmãos que têm assim se inscrito em nosso canal, têm gostado dos estudos. Continue aí, não saia daí e continue se inscrevendo, porque todas as vezes que eu, Eduardo Almeida, estiver trazendo esses ensinamentos da parte do Senhor para esclarecimento, para que os seus olhos sejam iluminados, para que você tenha a melhor compreensão, louvado seja o nome santo do Senhor, e é o Senhor abençoando a sua vida, amém? Louvado seja Deus, o nosso objetivo é estar aqui falando a verdade do Evangelho para todos vocês, amém? Louvado seja Deus. Hoje eu vou falar sobre a última profecia sobre a vinda de Jesus no Antigo Testamento. Então fique aí, não saia daí e vamos para a leitura da palavra do Senhor. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Ele está figurado aqui, Jesus, como o anjo do concerto, a quem o Senhor, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Olha aí. Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi. Está entendendo? Levi aqui é Israel, os levitas. E os afinará como ouro e como a prata, diz o Senhor. E trarão ofertas em justiça. Oh, glória! E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Será que no meio das tribos de Israel havia feiticeiro? Havia judeus que adoravam outros deuses? Será que tinha no meio deles, feiticeiros? E contra os adúlteros? E contra os que juram falsamente? Será que tinha no meio do povo judeu de Israel, tinha esse povo aqui? Louvado seja Deus. Contra os que defraudam o jornaleiro, as notícias. Louvado seja Deus. E pervertem o direito das viúvas. A ordem era dar o dízimo para as viúvas. Era dar o dízimo para os órfãos. E os estrangeiros. E aqueles que não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não é outras nações, filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos lá, vamos continuar. Essa é uma profecia
a última profecia sobre a vinda de Jesus no Antigo Testamento. Logo você encontra aqui o capítulo 4, que é a vinda do Senhor com fogo, e nós vamos falar desse texto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que não se ensina isso na igreja? Porque a igreja está preocupada, louvado seja Deus, com show gospel, louvado seja Deus, com mensagens que vai mexer com o ego da igreja e que não vai ensinar a verdade para os irmãos. Por que que essas mensagens estão faltando no púlpito? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos lá. Nesta mensagem de hoje, discutiremos a importância da interpretação contextualizada das profecias do Antigo Testamento para compreender a vinda do Messias, algo que é ignorado pelo cristianismo contemporâneo de hoje. Argumentaremos que a exegese deve considerar os métodos de interpretação. Tem pessoas que estão escrevendo para mim aí que não entendem nada de escritura. Eles estão com a mente, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, eles estão vestidos com os ensinamentos do sistema religioso. Vestiram a roupa, vestiram a camisa, sabe o que eu estou dizendo? Quem é sábio entende o que eu estou dizendo. E eles não têm olhos para compreender as escrituras, estão com os olhos tampados. Tudo que o sistema religioso fala sobre a vinda do Messias, sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, eles pensam lá no futuro longínquo. E nós estamos aqui esclarecendo, através da graça de Deus, a todos vocês. Muito bem, glória a Deus. Argumentaremos dentro dessa exegese, louvado seja Deus, a interpretação correta para entender a profecia. Enfatizaremos a importância de entender o contexto histórico e os impactos que ele teve nas pessoas da época. Como é que eu vou contar uma história que foi escrita há 2000 anos atrás e vou dizer que é para hoje? Fica difícil, né, irmãos? Então, vamos comigo entender esta profecia. Por fim, destacaremos a importância de João Batista e a sua revelação com a última profecia do Antigo Testamento. Deus falou aqui que enviaria o seu anjo para preparar o caminho dele. Glória a Deus. Então está aí a palavra do Senhor. Entendendo as Escrituras. Glória a Deus. O cristianismo tradicional ignorou as profecias do Antigo Testamento sobre o cumprimento da vinda do Messias, prometido a Israel. Irmão, glória a Deus, que Deus venha iluminar a sua mente. Louvado que você tenha os olhos iluminados para entender essas coisas. Glória a Deus, a vinda de Jesus foi para Israel. João, aleluia, foi profetizado, Malaquias profetizou a respeito dele, 300 anos antes de João nascer. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Isso levou a previsões errôneas, porque desconsideraram as características da linguagem, das figuras e de significados de outras ferramentas que são extremamente relevantes para a interpretação das profecias. Meu querido, só Deus para ter misericórdia.
Muito bem. Agora, usando esse método de interpretação do texto, também serão interpretados sobre a ideia de que, para os judeus contemporâneos de Cristo daquela época, a história estava dividida entre a antiga e a nova aliança, em duas eras. Os primeiros cristãos esperavam uma única vinda de Jesus, de Cristo, o dia do Senhor, que traria julgamento, a nova aliança em plenitude e a ressurreição dos mortos. Precisamos definir bem os sentimentos dessas pessoas que viveram naquela época e não ignorá-las. Pois em todos os versículos que apresentaremos, há fortes indícios de que elas estavam incluídas. Deu para entender aí, varão? João Batista veio antes de Jesus nascer, iniciou o seu ministério, anunciando a chegada do príncipe de Israel. João Batista estava preparando o caminho de Jesus, ele veio antes. Antes de nascer e iniciar o seu ministério, João Batista ele veio antes de Jesus. Muito bem. Conforme anunciando Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, após 300 anos dessa profecia, surge João Batista, louvado seja Deus, no capítulo de número 3 de Mateus, verso 7, para a glória de Deus. Estarei lendo. Mateus 3, 7. E vendo eles, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Que ira era essa? A quem João Batista estava dizendo sobre a ira futura, sobre a vinda do Senhor. Aleluia, estava chegando perto. Para quem que ele estava falando? Escribas e fariseus. Escribas e fariseus não são pessoas de outras nações ou de outra nação, a não ser de Israel. Não existe escriba grego, fariseus grego. Eram judeus. Então, raças de víbora. Para quem que ele estava dizendo? Para mim? Para você? Não, era para eles. Então, tudo para eles. Estamos obedecendo a linha de interpretação. Louvado seja Deus na história do tempo de João Batista. Graças a Deus. No capítulo 4 de Malaquias, eu quero ler com vocês aqui, glória a Deus, do versículo 1 até o versículo de número 6. Aqui está mandando a gente ler 5 e 6, mas eu vou ler completo. Glória a Deus, a vinda do Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, será que em Israel tinha soberbos? Será que no meio das 12 tribos de Israel tinha gente soberba? Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, ó, pessoas que cometem, são ímpios, cometem impiedade, serão como palhas. E o dia que será para vir os abrasar, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Eu preguei que o mundo
a terra não vai pegar fogo, como muitos dizem que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Isso aconteceu em Israel, quando a ira de Deus caiu sobre Israel. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque aquele dia vinha ardendo como forno. Glória a Deus. Versículo 2. Mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, e sereis, e saireis, e crescereis, como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Para você ver que a ira futura é para o povo de Israel, lembra aqui o versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. O dízimo também era para os judeus. Lembrai da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Profeta Elias aqui, profeta Elias, figurado, é João Batista. Glória a Deus. Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais e dos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir, ou, aleluia, ferir a terra com maldição. Então está aí a profecia para Israel. O Senhor, louvado seja Deus, veio para Israel. No capítulo de número 31 de Jeremias, 31, versículo 31 ao 33, é profetizado uma nova aliança para Israel. Essa nova aliança, chamado de graça, era para Israel. Mas por causa da desobediência do povo de Israel, glória a Deus, veio o juízo sobre os ímpios, sobre os rebeldes. Também o abençoado rei prometido por Jeremias, no capítulo 23, verso 5 do próprio livro, com os santos do Altíssimo, louvado seja Deus, recebendo o reino, em Daniel 7, 18, louvado seja Deus, menos ainda o estabelecimento de um pacto de paz, como anunciado em Ezequiel 34, versículo 34 a 37, né? Louvado seja Deus. E no fim dos tempos, a revelação profética da antiga aliança, depois de uma lista, louvado seja Deus, lápidas de acusações contra Israel, que refletem suas delicada situação de imoralidade, abandono das exigências da aliança. As últimas palavras de Deus para o seu povo são as seguintes: Malaquias 3, aleluia, louvado seja Deus, verso 2, verso 1 e 2, Malaquias 4, 1. Esta profecia fala claramente do Messias, mas em termo drástico, uma vez que o povo, alvo deste último dia de Jeová, é Israel, como mencionamos no capítulo 1 de Malaquias, verso 1.
Se você quiser ler, louvado seja Deus, vamos ler comigo. Malaquias 1, verso de número 1. Olha que interessante. Tem pessoas que falam do dízimo e traz os dízimos para os dias de hoje, não é? Mas está aqui para quem que Deus mandou. O profeta escreveu. Para quem que ele escreveu, irmão? E você vem contradizer essa palavra. Vamos sentar para aprender. Olha aí. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O juízo para Israel. Louvado seja Deus, quem vos ensinou fugir da ira futura. Estava João Batista, louvado seja Deus, avisando, alertando o povo de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Por essa razão, essa profecia e o seu conteúdo não se aplica nem aos cristãos do primeiro século, nem aos cristãos de hoje, e nem ao próprio Israel de hoje. Foi aquilo que eu disse na mensagem anterior. O Israel de hoje é livre. Glória a Deus. Muito bem. Isto só se aplica àqueles dias. O Messias não só tem o propósito de realizar a obra redentora e estabelecer o reino messiânico. De fato, este acontecimento, após a queda do templo, louvado seja Deus, que era o céu para o povo de Israel. Era o céu, era a lua, eram as estrelas, era a potência, era ali que descia a glória, o Shekinah. Apesar desse templo, o sexto templo, o templo de Herodes, não tem nenhuma uma dica de ter descido ali a glória, o poder de Deus, a não ser o próprio Cristo presente naquele lugar. Então está aqui a queda do templo no ano 70, mas precisamente ele é como um fogo purificador. Foi o que desceu lá, né? Malaquias capítulo 3, do 1 e 2. Fogo purificador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 4, verso 1. Louvado seja Deus, né? Deus trouxe lá, louvado, ele desceu lá para purificar como ouro, como prata, o povo de Israel. Louvado seja Deus. Muito bem. Quem pode suportar o tempo da sua vinda? Como diz o livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 17. Apocalipse 6, 17. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 6. Diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Louvado, esse era o dia da ira. A linguagem dos profetas de Israel era toda única, uma só. Glória a Deus. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos aqui para um estudo maravilhoso. Glória a Deus. João Batista anuncia, aleluia, glória a Deus, o fogo que viria. Nós vamos ler aqui em Mateus, quem tem a sua Bíblia aí pode acompanhar comigo. Capítulo 3 de Mateus. Elementos proféticos. Israel com sujeito a julgamento. Mateus 3, verso 5.
Diz assim: então, aí ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Glória a Deus. Muito bem. Israel como sujeito ao julgamento. Até o versículo 7. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus, dos escribas e fariseus, que vinha ao seu batismo, disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele dá um conselho para todos os escribas e fariseus e aqueles que estavam se arrependendo e descendo ao batismo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Batismo para os judeus. Arrependimento também para os judeus, porque foi eles que receberam a lei mosaica. Nenhum gentil podia, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, cumprir, porque era gentil, os decretos, os mandamentos da lei. Glória a Deus. Tinha que se tornar um prosselito. Não sei se você sabe que palavra é essa. Mas mesmo assim, não poderia fazer todos os rudimentos da lei, somente os israelitas, os judeus. Muito bem. Não o reconhecimento do pecado. Versículo de número 9. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, 8. O 9. E não presumais a vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quer dizer, são pessoas soberbas que não, louvado seja Deus, reconhecem que são pecadores. Louvado seja Deus. Aí está Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo de número 2. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Era para Israel. Muito bem. Louvado seja Deus. Julgamento após o tempo de João. Capítulo 3, verso de número 10. Também agora está posto um machado à raiz da árvore. E toda árvore que não produz frutos, bons frutos, é cortado e lançado no fogo. Juízo sobre Israel. Existem 4 árvores que dá fruto, que é um tipo de Israel: oliveira, a videira, a figueira, louvado seja Deus, e a figueira brava, louvado seja o nome. Mas essas 3 primeiras é um tipo de Israel. E aqui ele estava falando: o machado está posto à raiz da árvore. E eles entendiam que era com eles. E a árvore que não der frutos bons será cortado e lançado no fogo. Está aí a palavra do Senhor.
Malaquias capítulo 4, verso 5. Olha bem. Malaquias 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, João Batista, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Se você não acreditar que é Elias, louvado seja Deus, você vai, glória a Deus, buscar aqui. Glória a Deus, em Mateus, versículo 5, Mateus 11, 14, 17, 11, Lucas 1, 17, que fala sobre João Batista. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Jesus. Que palavra gloriosa. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Pena que o estudo é um pouco longo, mas eu acredito que Deus tem uma bênção para você. Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.